A Seccional São Paulo, da Ordem dos Advogados do Brasil, por sua Comissão de Infraestrutura, tem a honra de apresentar o webinar Infraestrutura, Smart Cities e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, evento promovido pela referida comissão com o apoio da Comissão de Cultura e Eventos da OAB São Paulo. Informamos que este evento compactua com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, um pacto firmado entre a OAB e a ONU. Com a palavra, senhoras e senhores, o nosso ilustre doutor Marcos Pérez, presidente da Comissão de Infraestrutura da OAB São Paulo. Bom dia a todos e todas. É um prazer fazer esse que é o último evento da nossa Comissão de Infraestrutura do ano de 2020. Hoje nós recebemos aqui pessoas amigas e pessoas ilustres, pessoas que vêm falar sobre um tema muito interessante, um tema que está na fronteira da inovação e um tema que seguramente vai estar na pauta dos prefeitos que tomam posse agora em janeiro de 2021, dos novos prefeitos brasileiros que tomam posse em janeiro de 2021, recém-eleitos. As Smart Cities. Eu tenho um prazer imenso de fazer esse evento de hoje em conjunto com a Comissão de Infraestrutura e de Administração Pública, de Direito Administrativo da OAB do Rio de Janeiro. Não é comum que as seccionais da OAB elas se juntem para esse tipo de evento, mas eu aproveitei aqui o fato de que a minha querida amiga, minha sócia, Maís Moreno, adentrou aos quadros da Comissão de Infraestrutura lá do Rio para propor esse evento conjunto para ela. E ela topou, o pessoal da comissão de lá topou imediatamente, então já fica... E ela vai me ajudar aqui a coordenar os debates que vamos ter. Então, obrigado primeiro pela presença, Maís, por ter aceito o convite e por estar com a gente nessa manhã. Uma outra pessoa, não vou ficar aqui apresentando, a Maís Moreno é mestre em Direito, ela é mestre em Direito pela USP, que é o mais importante título dela. Ela teve uma passagem lá para o Harvard, mas isso não é tão importante quanto o título de mestrado na USP, né? Então, a Kennedy School, essas coisas. Mas, enfim, é advogada há muitos anos, uma pessoa bastante conhecida. Eu recebo aqui também a professora, também da Universidade de São Paulo, mas da EASH, da Escola de Artes e Ciências e Humanidades. É isso, Rita? Da Universidade de São Paulo. A professora Rita Giraldi. A professora tem se ocupado do tema das Smart Cities. Nós participamos de um grupo de pesquisa, participamos juntos de um mesmo grupo de pesquisa, que é interdisciplinar, formado na Poli, da Universidade de São Paulo, a Escola Politécnica de Engenharia de São Paulo. Então, essa era uma oportunidade de trazer esses debates interdisciplinares do Conecticidades, que é esse grupo de pesquisa, aqui para a OAB, para que a gente pudesse compartilhar desse conhecimento que vem sendo, aos poucos, gerado pela Universidade Pública Brasileira. E também tenho um prazer imenso, mas imenso mesmo, de trazer para conversar com vocês o Elias de Souza. O Elias ele é sócio da Deloitte, é um colega de longa data e tem formação jurídica, e tem uma grande inserção no mundo da infraestrutura, no mundo da formação das políticas públicas, da gestão pública e, mais recentemente, tem se ocupado do tema das Smart Cities. Tem um grande conhecimento vindo
conhecimento de cidades do exterior, do mundo todo, que tem tentado aplicar essas novas tecnologias justamente no sentido da realização mais eficiente dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Então, é um prazer imenso reunir todos vocês. E a ideia aqui é a gente fazer uma roda de debates, né? E eu já parto para fazer a primeira questão aqui. Eu acho que a gente tem que, antes de mais nada, tentar explicar o que é Smart City. E aí eu passaria a palavra inicialmente para o Elias, para a Rita e depois para a Maís, para a gente tentar bater uma bola inicial sobre esse tema. Elias, por favor. Obrigado, professor. Bom, obrigado pelo convite, professor. Obrigado, Maís, também pelo convite. Obrigado, AB. Obrigado a todos que estão presentes. Obrigado por estar aqui com a professora Rita Giraldi. Acho que vai ser um debate interessante para a gente falar sobre esse assunto. Eu acho que a gente tem vários conceitos para falar o que é cidades inteligentes, né? Muita gente fala que é a aplicação da tecnologia dentro das cidades, para o desenvolvimento dela, mas eu não gosto muito disso, e eu estou falando bem de sumário. Eu acho que é mais interessante que as pessoas entendam do por que a gente fala de cidades inteligentes. Não traduzir literalmente Smart Cities como cidade inteligente, mas entender o conceito. Né? Do que a gente está falando? A gente está falando de toda uma infraestrutura que tem numa cidade, que ela deve ser planejada com foco de atender o cidadão. Né? Como é que ela pode facilitar a vida do cidadão? Se a gente está falando, se a cidade é um pouco mais sustentável, se ela é um pouco mais humana, se ela é uma cidade verde, se ela é uma cidade, a gente estava conversando um pouquinho antes com a professora, se ela é uma cidade que propicia felicidade para os cidadãos, tudo isso está embutido dentro do conceito de cidade inteligente. Então, a primeira coisa é não traduzir Smart Cities como simplesmente cidade inteligente focada em tecnologia. Né? E eu e a professora Rita, a gente até compartilha do mesmo entendimento de que a tecnologia não é o fim, ela é o meio. Você pode usar a tecnologia para chegar a algumas conclusões ou facilitar o serviço da cidade, mas antes disso, você tem que ter um olhar específico para cada cidade. Né? Cada cidade ela tem uma forma como ela deve ser planejada, ela tem que ter o olhar do cidadão. Nem sempre, se a gente citar como exemplo, precisa de metrô em todas as cidades? Não. Né? Muitas cidades as pessoas se locomovem ou a pé ou utilizam bicicleta ou outros meios. Então, qual é o olhar que eu tenho que dar para a cidade? Entender o cidadão, entender onde ele está, o que ele faz. A gente pode criar uma série de centralidades, mas também, de novo, entender onde está esse cidadão para poder criar essa centralidade. E quando a gente fala disso, entender qual a mobilidade dele. E aí eu sempre gosto de usar o exemplo de São Paulo, né? 21 milhões de habitantes que a gente tem aqui, olhando a cidade e a região metropolitana, a gente sempre usa os mesmos distritos de negócios. Então, a gente está falando de São Paulo, a gente está falando de Paulista, a gente está falando de Berrini, a gente pode falar um pouco de Pinheiros, a gente pode estar falando da Sé. Mas a população toda está lá. Por que a gente vê um deslocamento gigante da população do extremo da Zona Leste para ir para o extremo da Zona Sul? Porque hoje a oportunidade de emprego está na Berrini. Ou por que pessoas do extremo da Zona Sul vão para a região central? De novo, a gente não está impedindo que as pessoas se locomovam, mas olha o desgaste da pessoa gastar 2, 3 horas dentro de um ônibus ou dentro de qualquer modal de sistema público para procurar uma oportunidade melhor de emprego. A gente está vivendo um momento de pandemia que a gente começa a mudar um pouco do conceito. Talvez a gente possa estar em qualquer parte do mundo e poder ter uma oportunidade de emprego, mas a gente ainda fica difícil de olhar como é que a gente fica as outras oportunidades. E a questão da educação? E a questão da saúde? Quer dizer, e a questão da segurança pública? As pessoas não vão ficar eternamente dentro de uma casa, mas elas precisam fazer uma série de serviços. Então, como é que eu dou esse olhar? Aí vem o conceito de cidade inteligente. Como é que eu dou um olhar para a cidade de uma forma planejada, olhando ela de forma integrada, né? Eu não olho só transporte, eu não olho só educação, não olho só saúde, eu não olho só segurança pública. Eu olho o conjunto disso e planejo ela focada no cidadão, para propiciar dele uma melhor qualidade de vida, para propiciar dele também a felicidade, que é uma consequência da qualidade de vida. Rita. Bom, como o doutor Elias colocou,
né? A gente conversamos um pouco antes do início desse webinar, e nós temos uma visão muito próxima de como olhar a cidade, né? E aí, assim, né? Cidade inteligente não é a mesma coisa que Smart City, são dois conceitos bem diferentes em termos de abordagem, tá? O termo de uma cidade com tecnologia, ela está sendo discutida desde 1993, e vários autores dão diferentes nomes, né? Desde videocidade, etopia, cybercidades, enfim, sempre com o viés da tecnologia sendo o fator mais importante para, vamos dizer assim, organizar a cidade, como coisa que a tecnologia é, vamos dizer assim, o fator milagreiro na vida de todos nós, né? Se nós pegarmos e formos analisar o que é uma Smart City, né, emprestando um pouco o conceito do Drucker, ele coloca que o Smart, na realidade, o Drucker trabalha na área de administração, e ele coloca, né, que o Smart nada mais é do que a abreviação de específico, mensurável, alcançável e realista, e também relacionado com o tempo. Então, se nós pegarmos essas 5 variáveis, nós começamos a trabalhar a cidade sobre uma outra ótica, né? Sobre não só a cultura que existe na cidade, como o doutor Elias colocou, porque primeiro, o Brasil tem dimensões continentais, cada estado tem uma cultura e cada cidade tem uma cultura mais específica, né? E os problemas que surgem, não dá para você fazer simplesmente um molde de Smart City e, vamos dizer assim, colocar como uniforme para todas as cidades, né? Nós temos que se debruçar sobre isso. E, como o professor Marcos colocou, né, esse momento é muito importante. Nós temos uma mudança de cenário político, aonde, no fundo, os que ingressaram estão vindo com uma nova, né, a eleição trouxe vamos dizer assim, políticos com uma nova percepção, né? Nós estamos mudando, a pandemia mudou a percepção de todo mundo com relação à questão da cidade, e não pode simplesmente, como se falou, querer comprar um projeto de tecnologia para solucionar uma cidade, né? Tem todo um trabalho a ser pensado, porque nós temos, para esse gerenciamento, para que a gente consiga atingir essa percepção de Smart City, nós temos 4 pilares. Nós temos o cidadão que trabalha, que vai falar o que quer, nós temos os gestores que vão conduzir todo um processo, nós temos as instituições educacionais que vão colaborar com isso, e nós temos o setor privado, que tem que trabalhar conjuntamente com a cidade, principalmente nas parcerias público-privado, para que se consiga atingir vamos dizer, as metas colocadas através dos planos diretores, através de toda uma questão aí vamos dizer assim, de instrumentos regulatórios, que esse momento é um momento onde vai estar acontecendo, né? Então, é nessa reflexão que eu acredito que a diferença entre cidades inteligentes e Smart City tem que se fazer presente. Não, e só queria complementar, professora. Eu acho que é interessante, é um momento de grande reflexão, né? E eu acho que esse painel, né, de que a gente está fazendo de debate, é para promover cada vez mais a reflexão. A professora falou que a gente até compartilha de
do nosso pensamento, é comum sobre a nossa visão, mas a gente é muito crítico sobre o caminho que a gente está falando de Smart Cities. A gente se perdeu um pouquinho, né? A professora falou de 93, de quando a gente começou a falar de Smart Cities, eu já trago um pouquinho antes, quando lá atrás, na década de 60, a gente começou a falar de cidades do futuro, de cidades sustentáveis. E aí parece que a gente se perdeu um pouquinho no meio do caminho, a gente começou a falar de Smart Cities, mas vocês podem ver que nos anos 2000, 2010, a gente começou de novo a falar de novo de cidades sustentáveis, de cidades futuras, de cidades verdes, e de novo a gente tem uma tentativa de toda hora fazer uma reflexão. E da onde surgiu toda essa questão também, né? Que é a questão da concentração da população urbana, né? Que hoje são dados assustadores. Hoje, Brasil, né, contempla 83% da nossa população é urbana, enquanto a média mundial está em torno de 65%. Né, faz uma previsão de que em 2050 a população urbana mundial chegue a 72%, enquanto o Brasil já tem perspectiva de chegar a 90%. Isso era até antes da pandemia. Até a gente conversou antes, né, um pouquinho aí a professora, e aí eu trouxe isso. Será que a gente também não tem que fazer uma série de reflexões? Né? Essa é uma delas. Será que a cidade vai continuar nesse crescimento exponencial da população urbana ou a gente vai mudar um pouquinho esse caminhar? A gente ainda tem uma série de desafios de integrar no pensamento da cidade, né? E aí eu forço no âmbito da educação, né, de ela ser mais inclusiva, ser acessível, não importa onde a pessoa esteja, da oportunidade de emprego. A gente ainda tem muita resistência com uma série de questões, mas será que a gente vai continuar nessa discussão de concentração de população urbana? Mas não esquecendo que cidade, o olhar para a cidade, seja esse olhar mais lato sensu de Smart Cities, a gente precisa fazer a reflexão. Não importa, porque a cidade ainda vai precisar de uma recuperação muito importante daqui para frente. Maís, você está muda. Pronto, foi. Queria primeiro agradecer pela possibilidade que o professor Marcos deu para a Comissão de Direito Administrativo da OAB do Rio estar aqui representada na minha pessoa e agradecer pela companhia de sempre do meu colega Elias, companheiro de reflexões sobre o futuro, e é um prazer estar nessa mesa com a professora Rita, essa sumidade aí no assunto. E a minha provocação vai um pouco para vocês, no seguinte sentido: a gente sempre toma muito cuidado quando fala de Smart City ou de cidades inteligentes, seja na diferenciação desses conceitos, seja na adaptação desses conceitos para a nossa realidade, sabedores que somos do fato de que não estamos num estágio tão avançado no que diz com as prestações dos serviços públicos mais básicos, né? E aí a minha dúvida, meu questionamento seria: o que desses conceitos que nós trouxemos são possíveis de serem adaptados para a nossa realidade, na perspectiva de fixar metas e indicadores, para usar o conceito do Drucker, né, que a professora Rita trouxe, o que seria mensurável para a nossa realidade brasileira hoje? É claro que quando a gente fala de 5.500 municípios para mais, a gente não vai ter uma realidade só, teremos várias, mas certamente, ou provavelmente, nenhuma delas pode ser um copy-paste do que a gente vê de precedentes, né, por aí. Então, o que seria possível sugerir para inspirar esses prefeitos novos, projetos novos, dentro desses conceitos? Se eu puder emendar a Maís, eu diria o seguinte: os novos prefeitos vão receber visita de gente vendendo iluminação pública inteligente, saneamento inteligente, drone para verificar a segurança pública, quer dizer, uma parafernália eletrônica grande, né, câmera e tudo mais. Eu estou só provocando vocês, né? Será que tem um pacote básico, assim, dentro dessa linha que a Maís falou? Quer dizer, o prefeito ele tem um pacote básico de cidade inteligente que ele pode comprar, ou tem uma lição de casa que ele tem que fazer antes? É isso que é a minha questão, junto com a da Maís, né, por favor.
Vamos poder inverter? Esse é o ponto. Esse é o ponto. Eu primeiro que assim, né, o que é mensurável, né, que a doutora Mais perguntou. Eu acho que a primeira coisa tem que perguntar assim, qual a cidade que a gente tem e qual é a cidade que a gente quer. E como, né, nesse meio, o que nós precisamos fazer? E é aí, né, que você consegue estabelecer um diagnóstico para que você possa realmente verificar junto à população o que elas querem, né? Tem que entender que toda essa máquina pública, ela não é, ela está. Então, à medida que ela tem que atender aos interesses de quem é, que é o cidadão, tá? Então, você consegue, através de todo esse mapeamento de diagnóstico, perceber exatamente aonde você tem que estar trabalhando mais. Se nós puxarmos para a infraestrutura, questão de abastecimento de água e esgoto é um problema, né? Abastecimento de água ainda às vezes consegue, mas o esgoto a gente sabe que não é tratado, né? E isso vai gerar uma série de problemas da esfera ambiental, né? Porque você tem contaminação de mananciais, você tem áreas contaminadas, resíduos sólidos, enfim, uma série de aspectos com relação a isso. E esse é um dos elementos da infraestrutura, né? Pegando do que o professor Marcos colocou, né? O prefeito tem lição de casa para fazer, né? Ele não tem que comprar um pacote pronto, até porque ninguém é milagreiro, tá? Ninguém vai conseguir chegar naquele município e dar toda uma solução. Isso é um processo. E esse processo começa exatamente aonde? Se a gente pegar dentro do específico, começa exatamente a partir do plano diretor da cidade. Mas tem cidade que não tem plano diretor porque ela não é obrigada. Ela não é obrigada, mas ele pode fazer. Ele pode estar fazendo. Exatamente para quê? Qual é a cidade que nós queremos? Né? E como buscar essa trajetória? E aí é que se consegue, com o plano diretor relacionado com o plano plurianual, que vai estar relacionado com a lei de diretriz orçamentária, e assim você consegue fechar todo um sistema, né, para que você possa conseguir gerenciar a cidade, né? A gente tem que olhar a cidade como um grande sistema complexo, né? Aonde tudo interfere em tudo, né? Só que se não tiver o foco específico, que é o que eu quero lá no futuro para a cidade, mas não é eu, Rita, não é o prefeito, é a população, tem que se pensar dentro desse processo todo que eu comentei. Elias, você. Eu gosto das provocações vindas do professor Marcos e da Maís. Sabe que eu adoro aceitar desafios, né? Bom, eu faço bastante crítica sobre esse universo de soluções que são apresentadas para os prefeitos, né? De novo, vem da crítica de algumas soluções, vem de uma realidade completamente diferente da do Brasil, né? E aí já quero conectar com um comentário que foi feito aqui no chat. Primeiro, a cidade ela abarca a comunidade, abarca as áreas periféricas. A gente não pode distinguir comunidade ou área periférica como se fizesse parte da cidade. Smart Cities, quando a gente vai falando no lato sensu, de dar essa visão mais futurística da cidade de forma organizada e planejada, ela tem que abarcar o universo de toda a cidade, e não importa se ela é uma metrópole, se é uma cidade média, uma cidade pequena. A gente está falando de organizar a cidade em torno do que o cidadão que está ali vive, como é que é o futuro dele. Só para a gente fazer essas aparas, e aí conectando com minha crítica inicial, se a gente pega um exemplo que muita gente gosta, olha, Amsterdã,
o sistema de mobilidade deles é fantástico. E aí você traz soluções para o prefeito aqui de São Paulo. Gente, espera aí. Não vamos comparar uma cidade de 900 mil habitantes com uma cidade de 21 milhões. Não vai funcionar. Não é o mesmo processo. Né? Já começa que o ambiente regulatório de Amsterdã não é o mesmo da cidade de São Paulo, muito menos do Brasil. Ah, mas eu vi a educação de Helsinki, o sistema é super legal, funciona de primeiro mundo. Gente, de novo, a gente está falando de uma cidade de 500 mil habitantes. Você vai colocar jura numa cidade como São Paulo? Né? E sempre a gente tem que fazer o paralelo. Daí você traz a solução de educação, você traz a solução de saúde. Eu posso elencar várias cidades do mundo que a gente conhece e a gente percorre, e a gente estuda isso. Não se aplica no Brasil, não é a realidade. Né? Usando a fala da professora, o prefeito precisa entender qual é a realidade do seu cidadão. Né? Como é que se desloca? Qual é a saúde dele? Eu tive, né, num projeto onde estava discutindo com 18 cidades em Paulo, onde eles queriam discutir as 18 cidades que faziam parte da região metropolitana de um outro local que não é São Paulo, querendo construir 18 hospitais, com todas as especialidades. Daí você fala, mas espera aí, tem diferença de meia hora em uma cidade para outra. Será que a gente não pode ter um olhar mais unificado? Será que eu não posso entender qual é a questão epidêmica que tem em cada cidade, entender se tem pessoas que sofrem mais de coração, ou tem uma presença de câncer, ou se são outras doenças sanitárias? Para que ter todas as especialidades? Não estou dizendo que não precisa ter, mas é muito caro construir um hospital como esse. Para que a prefeitura vai bancar um negócio desse? Não importa até se ela for fazer PPP, mas ela não conhece a realidade do cidadão. E aí vem uma outra crítica que a gente ouviu muito dos novos prefeitos, né, e de quem estava se reelegendo. Olha, a gente precisa pensar a longo prazo. E aí fala de smart cities. Gente, já começa o erro aí. Vamos parar da fala e vamos praticar ações. Pensar a longo prazo não é só ficar pensando, é ter ações de longo prazo. Né? Não é toda hora que a gente tenha 4 anos uma eleição, a gente, de novo, fazer um planejamento da cidade, de novo, querer mexer no plano diretor. Quer dizer, eu entendi o que a minha população carece, eu entendi a presença de comunidades, então, quando eu olho soluções fora do Brasil, eu não tenho presença de comunidades, de áreas periféricas, tão adensadas, com uma série de problemas nevrálgicos que tem nas nossas cidades. Então, como é que eu faço uma ação realmente olhando para esse cidadão, não importa se ele é de comunidade ou não, para realmente fazer essa cidade ganhar uma projeção e um planejamento mais integrado e adequado com visão de futuro, com a qualidade que eu tenho que dar. Essa é a visão que a gente tem que ter. Aí eu posso olhar algumas soluções? Posso. Também, não, como prefeito, eu posso olhar essas soluções e ver o que se adequa depois que eu fiz a minha lição de casa. Ah, eu preciso de talvez uma solução para a mobilidade que eu integre todos os modais. Então, eu vou procurar a solução. Podem ser apresentadas várias, mas eu fiz meu desenho antes. Se a cidade precisa realmente de quais os modais que ela precisa e como elas querem. Quer dizer, eu vou dar um exemplo muito de mobilidade, porque fica muito mais prático para as pessoas entenderem. Eu penso em construir algum modal e esqueço das questões acessórias, né? De olhar como é que está a cidade. Tá, por que eu estou construindo esse modal de massa? Simplesmente a população fica muito no trânsito. Mas por que ela fica muito no trânsito? As pessoas esquecem de trazer a oportunidade de emprego mais perto, ou trazer o comércio mais perto, ou trazer a saúde mais perto do cidadão. E aí tem um erro numa falha, que eu até brinco muito nas minhas aulas, que é a questão, onde está a calçada? Há décadas a gente fica brigando sobre a calçada. É do imóvel, né, do proprietário do imóvel, só que ninguém cuida, e a cidade não tem planejamento. Então eu vejo hoje as pessoas têm que submeter a um acidente de trânsito das pessoas que estão caminhando, porque não tem calçada, né? Tem calçada hoje que não cabe um pé, ou então tem um poste no meio da calçada. E aí as pessoas esquecem, espera aí, eu não tenho pessoas com filhos, elas não precisam, né, ter carrinho, não tem uma população que está ficando cada vez mais madura e longeva. Como é que essas pessoas vão andar? E às vezes eu até brinco nas minhas aulas que eu acho que as pessoas abrem a porta e ela pula para dentro de um ônibus ou ela cai na estação do metrô, porque não tem calçada. As pessoas não imaginam que elas precisam andar. Olha, uma coisa tão basilar e a gente não planeja. Então, para que eu vou comprar uma solução se eu não dei esse olhar mais interno na cidade e fiz um planejamento de longo prazo? Então, precisa assim, de uma lição de casa antes, olhar tudo que já está sendo feito, olhar o cidadão,
né, em primeiro lugar, olhar o que está sendo feito, o que já foi feito, e como é que a gente readequa a cidade, e não persistir nos mesmos erros. Depois eu vou procurar soluções mais adequadas, ou talvez uma solução que precisa ser desenvolvida focada naquela cidade, seja ela uma pequena cidade, seja uma grande metrópole. Aí, desculpa, me alonguei. Não, achei que foi ótimo. O que eu estou entendendo é que o prefeito ele não sai fazendo uma PPP, quer dizer, ele sai planejando, né? E parte desse planejamento ele faz dentro de casa, né? A parte do planejamento, esse ano agora, vindouro, nós temos o plano diretor de São Paulo vai ser revisado pelo Legislativo. É super importante isso para o futuro da cidade. Então, isso, quer dizer, não tem PPP nessa fase, né? A PPP vem depois, a parceria vem depois. Estou entendendo isso da fala de vocês, queria saber se é isso mesmo. Mas aí eu acrescentaria uma questão. A tecnologia ela não pode auxiliar no planejamento, então não teria algo a fazer, digamos assim, como uma infraestrutura a ser implantada em prol do melhor planejamento, da melhor coleta de dados dos cidadãos, inclusive dos hábitos dos cidadãos, dos itinerários por eles percorridos. Aí não há da economia que se pode eventualmente fazer com a eficientização da energia. Quer dizer, não há, nessa lição de casa, que eu entendo que ela tem que ser feita realmente, não há algo, a tecnologia não pode ajudar, porque assim, é diferente quando você fala a China está criando 30, acho que são 15 cidades inteligentes, todas elas megalópolis, todas elas com mais de 10 milhões de habitantes. Algumas cidades dessas nem existiam, eles estão criando do zero atualmente, né? Então, porque há lá a ideia de que você deve planejar o êxodo rural, que é um êxodo que está acontecendo, um processo semelhante ao que aconteceu no Brasil nos anos 50, 70, ocorre lá hoje, só que ocorre dentro dessa perspectiva de um gigantesco crescimento econômico chinês e de um Estado rigoroso, planejado. A gente viu o sucesso deles no combate à pandemia comparado com o restante todo do mundo, né? Então, pode alguém dizer que não, tem o problema eles mudam os dados, não é verdade, morreu mais gente, mas, efetivamente, num país de 1,5 bilhão, ter 18 mil mortos, uma coisa assim, é ridículo perto. O Brasil vai chegar a 200 mil, né? E é muito menor. Então, então vamos lá, isso é o ambiente chinês, né? Que é de uma economia planejada, de um Estado planejado, da criação de novas cidades. Aqui não, aqui a gente, como o Elias já disse, a urbanização já aconteceu, né? E eu vou ter que, de certa maneira, trocar o pneu do carro com ele andando, né? Então, será que não há que se ter uma coisa mais dialética aí, de se incorporar alguma tecnologia até para favorecer o planejamento, para aí sim, com um planejamento bem feito, eficiente, eu poder conquistar, digamos assim, a eficiência e os objetivos de uma cidade inteligente, vou usar essa palavra. O que vocês acham? E envolvo também Maís nisso. Bom, posso? Pode. Sim, Rita, por favor. Obrigada. Duas coisas. Primeiro, né, a gente está falando de um país, Brasil, se tornar com quase chegar a ter 90% da população urbana. Eu não sei se vocês já viram, eu vi, mas não me atentei a estudar especificamente, mas está se mudando a classificação de população urbana e população rural, né? Para exatamente fazer o quê? Né? Então, existe um meio aí que são as periferias, que eles estão querendo enquadrar mais para o rural do que para o urbano, para não falar que a população, que nosso
rural se tornou todo mecanizado, né? Ou, né, enfim, que não tem mais mão de obra para essa população. Tá? Sobre a colocação do Marcos, né, se a tecnologia, como ela consegue colaborar, um primeiro passo, por exemplo, você tem ferramentas tecnológicas de geoprocessamento, tá? Onde, com esses dados, você consegue exatamente verificar o quê? Né? Essa questão da mobilidade, para ver como que você consegue investir em algum setor, em alguma região da cidade, para evitar essa mobilidade. Você consegue verificar quais são as áreas verdes que se tem e qual a área de interferência e como você preserva essas áreas. Eu falei 2 exemplos, mas assim, os dados de geoprocessamento são infinitos. Você vai cruzar variáveis, né, dentro do levantamento. Não é um processo muito barato, né? Mas, em compensação, ele te dá um retrato, né, muito grande do município para que aí você possa realmente pensar em alguma ação. Elias, você. Eu Ou também. Maís. Bom, professor... desculpa. Quem quiser, Elias, se quiser falar antes, eu falo depois. Pode falar. Pode falar, por favor. Então tá bom. Então vamos lá. Eu acho que essa pergunta do Marcos traz a discussão para um tema super sensível, que é a regulação de dados, né? E aí é a regulação de dados nas smart cities, na implementação futura ou cidades inteligentes, e a regulação de dados antes, porque para usar tecnologia, e acho que, como a professora Rita falou, você fazer uso dos softwares de geoprocessamento, por exemplo, você, no fundo, tá usando dados. E eu acho que esse é o caminho para um bom planejamento. Mas é também um desafio regulatório, né, grande. E aí ninguém melhor do que o próprio Marcos para tratar do tema, porque é um craque sobre a LGPD, acho que é quem tem mais estudado esse tema, né, aqui. E, então, eu acho que o planejamento, o uso da tecnologia no planejamento é super bem-vindo, mas não sei como esse balé se dá, não sei se é possível, se as cidades estão preparadas para isso, se existe regulação suficiente para esse uso, ou se não, ou se a gente tem que fazer desde já uma inclinação, enfim, dedicar alguma atenção para o aperfeiçoamento da regulação no que diz com o uso e tratamento desses dados. Elias. Oi, professor. Não, é só para a gente responder essas perguntas. Eu acho que a gente tem que dividir porque colocou muita coisa na panela de pressão e a Maís ainda trouxe mais enfim, mais provocação para o debate. Mas é que esse tema realmente a gente tem que exorcizar bastante, refletir bastante, porque não é um tema simples, né? Quando você fala da questão da tecnologia para usar o planejamento, sim, ela pode. Na verdade, o que eu e a professora a gente está defendendo é que você não pode considerar uma cidade inteligente simplesmente porque usou a tecnologia, né? De novo, enfatizar que ela pode ser um meio para chegar a este fim, mas ela não é o fim de tudo, né? O que a gente tem utilizado até agora, e pode ver quase todos os exemplos, seja uma cidade pequena, seja uma cidade grande, é isso que é a nossa crítica, né? Já estou colocando você, professora, mas é a nossa crítica. Eu coloquei um sensorzinho no onde? Minha cidade é inteligente. Coloquei uma na água, minha cidade virou inteligente. Coloquei hidrantes tecnológicos, minha cidade é inteligente. Gente, para. Eu não estou mais pensando em cidade, estou pensando em um único problema que parcialmente eu estou tentando resolver. Então, vamos refletir de novo. Cidade não é um único problema. A gente fala de várias dimensões do que a gente está falando nesse momento. Então, pode usar tecnologia? Pode. A gente esbarra em alguns entraves, mas que algumas cidades lá fora já estão enfrentando isso e a gente pode ter um outro olhar. Então, é muito salutar a gente usar a tecnologia, por exemplo, para a gente discutir de novo. Reforça a mobilidade porque está mais próximo da população, é o que mais ela reclama. Mas pode ser utilizado para qualquer coisa. A professora falou dos dados já referenciados.
Mas como é que a gente usa esse conjunto? Qual que seriam as soluções que a gente pode usar para planejar cidades? Quando a gente usa uma solução para olhar a mobilidade, onde as pessoas estão, onde ela vem, é melhor do que o modelo que a gente tem hoje, né? Por exemplo, quando a gente olha, qual é a medida que a gente tem para falar sobre o deslocamento de pessoas? A gente usa, né, a pesquisa de origem e destino, que é feita pelo metrô há alguns anos, que nos últimos 5 anos ela tem dificuldade para fazer. Só que ela usa uma metodologia de estar entrevistando pessoalmente as pessoas, perguntando para onde você vai? Gente, na porta do metrô. Não faz o menor sentido a gente ainda usar isso como parâmetro de deslocamento de pessoas, para definir a mobilidade de uma cidade como São Paulo. E isso é feito em várias outras cidades, a pesquisa de rua. Será que a gente não tem uma forma mais tecnológica de realmente descobrir aonde está o cidadão, onde ele vai? Esbarra na questão hoje da LGPD? Esbarra. Mas cidades lá fora, como eu disse, já estão enfrentando isso. A gente pode anonimizar o dado. Eu não preciso saber se é a Maís, se é a professora Rita ou se é o Marcos. Eu preciso saber que eles estão deslocando de áreas frequentemente e eles usam talvez um carro, eles usam um metrô, e eu preciso saber por que eles deslocam aquilo. Saber o CPF, saber o RG, eu não preciso saber disso para definir mobilidade. Talvez eu precise saber a idade deles ou se eles têm alguma deficiência para poder adequar esse transporte, adequar a mobilidade deles. Mas é isso, no máximo. Mas eu não preciso saber de todos os dados, quanto eles ganham, que tipo de carro eles têm. Eu preciso saber apenas o deslocamento. Então, a anonimização é um dado. Lógico que a gente enfrenta uma série de desafios ainda de como é que tem que tratar, mas eu colocaria nessa discussão aí a questão da regulação, como é que a gente tem enfrentado. E uma coisa que eu debato muito nas aulas. A cidade passa por um desafio regulatório de que ela não detém todo o poder. Olha que desafio que a gente tem para fazer uma gestão de uma cidade. E eu repito muito isso para as pessoas entenderem. A gente acha que o prefeito ele tem o poder central. Lá fora, sim. Brasil, não. Quando eu estou falando de educação, o prefeito só está com a educação básica. Quando eu estou falando de saúde, ele está só com a saúde básica. Quem está com a outra educação fundamental? O Estado. Quem está com a saúde de pronto atendimento? Está o Estado ou o governo federal? Como é que eu falo sobre segurança pública? Não está na prefeitura, está no Estado, com o orçamento sendo definido pela União, pela Secretaria Nacional de Segurança Pública, né? E está dentro do Ministério de Segurança. A gente tem que repensar que o prefeito também está um pouco limitado, né? E passa por essa regulação. Então, como é que ele pode? Se a gente for de tanto que eu falo de mobilidade, as pessoas, olha, como é que a gente ficou? Lá atrás, a gente pegou, a cidade está com ônibus e o transporte sobre trilhos está com o Estado. Como é que você opera uma cidade que você não tem uma autoridade única para definir o crescimento do transporte público? Né? Então, olha a dificuldade que a gente tem. E aí, vocês têm falado muito de PPP, eu tomo cuidado quando a gente fala de PPP, né, Maís? Porque qual o PPP que a gente está falando? A parceria público-privado lato sensu, né, o sentido amplo que a gente fala, né, lá fora, né, no meio internacional, que qualquer contrato entre público e privado é PPP, ou a gente está falando da realidade brasileira, que a gente tem uma legislação específica para concessão administrativa patrocinada, ou a gente deve participar, talvez eu mudaria o nome para a gente não falar tanto em PPP, mas parceria colaborativa. Porque aí a gente amplia o conceito de eu posso fazer uma parceria entre público com público, então prefeitura com o Estado, prefeitura com o governo federal, as autarquias entre elas, sei lá, metrô com CPTM, eu posso fazer com o Estado, eu posso fazer com a academia, eu posso fazer com a organização social, pensando sempre na cidade planejada. Então, vamos ampliar um pouquinho, acho que a parceria colaborativa seria melhor que a gente falasse, quando a gente pensa em falar sobre Smart Cities, porque daí a gente amplia um pouquinho mais. Falei de novo demais, desculpa, gente. Não, tá ótimo. Bem, a gente tem alguns exemplos bons de utilização de tecnologia de informação e comunicação. Por exemplo, Elias falou na questão dos estudos de origem e destino, tal, mas também na operação de serviços de transporte. Né? Então, eu acho que uma das experiências importantes nessa seara, na região, é o sistema de transportes de Bogotá, né? o Transmilênio, né?
que tem embarcado muita tecnologia ali, o despacho dos ônibus é automático, isso já há bastante tempo, né? Esse tipo de tecnologia é uma commodity hoje, e ele pode melhorar a performance de alguns serviços. Concordo com vocês que há a necessidade de planejar, que há a necessidade de medir prioridades, mas suponhamos que um determinado prefeito entenda ali, a partir de todo o processo democrático envolvido nesse planejamento, que a prioridade é o transporte coletivo, digamos assim, né? Como vocês veem isso? Quer dizer, essa cidade inteligente, ou essa cidade do futuro, vamos dizer assim, ela deve ser pensada pelo prefeito que quer priorizar hoje o transporte coletivo. Ele tem que pensar em utilização da tecnologia para melhorar a performance do serviço para o usuário, mas também para diminuir as emissões, para baratear a tarifa, ou isso é sonho de uma noite de verão no Brasil, né? Quer dizer, o prefeito de uma cidade, aí, digamos assim, que não tem segundo turno das eleições ainda, que tem 100, 150 mil habitantes, algo assim, ele precisa de transporte coletivo. Pode ser que ele esteja sendo defrontado aí com a necessidade de renovar os contratos ou de criar contratos de concessão. A ideia de cidade inteligente entra nisso? Paro aqui. Professor, E aí, deixa eu... Bom, dessa vez Elias, eu vou fazer só um comentário. Eu sei que você vai mostrar a sua visão, né, professora? Mas eu gosto dessa provocação que você está falando. Se um prefeito definiu transporte público, né, o transporte coletivo, eu já acho que há um equívoco. Ele já errou de largada, minha opinião. Ele está esquecendo, e eu falei o tempo todo sobre isso, a gente falava de transporte coletivo lá atrás, até a década de 90. Hoje a gente embutiu a questão de mobilidade. Né? tá. E a gente fala, hoje em dia as prefeituras já têm até secretaria de mobilidade. Eu não posso limitar a mobilidade do cidadão, quer dizer, o deslocamento de um ponto A para um ponto B, simplesmente no transporte coletivo. De novo, não estou excluindo a existência do transporte coletivo. Eu tenho que olhar como ele se desloca, porque esse cidadão de uma cidade pequena, por exemplo, ele pode se deslocar a pé. E aí eu esqueci da calçada. Ele pode se deslocar por bicicleta. Então, eu esqueci de colocar uma ciclovia, uma ciclofaixa. Então, eu preciso entender de uma forma a mobilidade multimodal, qual é a daquela cidade. O que o cidadão usa e o que eu preciso conectá-lo. Então, hoje, quando você fala, de novo, e aproveitando a sua fala sobre aplicativo, sim, tem vários aplicativos que solucionam a vida. Só que, de novo, a gente está no pensamento lá de trás, de quando surgiu, né, a tecnologia e você começou a criar vários aplicativos, hoje a gente está num outro movimento. Como é que eu faço a integração disso? Porque eu não tenho que abrir um aplicativo e ver, eu vou usar bicicleta, como é que eu faço para chegar de bicicleta? Não, vou abrir agora, vou ver como é que eu chego de ônibus. Não, vou abrir agora que eu chego de carro. Não, eu tenho que entender que o cidadão ele pode usar qualquer coisa ou todas as coisas. Ele pode sair de casa, usar uma bicicleta até uma estação de ônibus, de lá ele pegar o ônibus, depois ele pode pegar um Uber, depois... Assim, como é que é o ciclo de vida, né, de transporte da pessoa? E aí já conecto com a sua provocação, é a mesma coisa da saúde. Eu não posso estar limitado com um aplicativo que eu tenho em São Paulo, na cidade de São Paulo, e se eu passei mal em Santo André, eu não consigo usar meus dados, porque é um outro aplicativo de saúde lá. E aí eu me mudei para Macapá, e aí eu perdi todos os meus dados, porque eu não tenho mais para um prontuário inteiro, porque ele deveria estar numa única base de dados, e aí, como eu mudei de cidade, eu perdi. Quer dizer, eu não tenho um olhar para o cidadão. Como é que eu conecto tudo isso? Quer dizer, a tecnologia pode facilitar, mas ela acaba criando um complicômetro, porque eu não olhei de forma planejada de longo prazo. Professora. Só acrescentando aí, alguns aplicativos de mobilidade já existem, nem são do Estado, né? Então, tem um aplicativo que tem essa visão mais holística aí da mobilidade dentro da cidade, chama Quico, né? Que é global, tem no Brasil já, e você carrega no celular, e é muito legal. E não é estatal, aí também tem a fronteira entre o público e o privado nessa questão da mobilidade como serviço,
ela se rompe um pouco. A gente a nova tecnologia, ela acrescenta um facilitador, Sim. mas, ao mesmo tempo, do ponto de vista da estruturação do serviço, do ponto de vista jurídico, é um dificultador, né? Mas aí você coloca um outro ponto, né, professor? Que que até a professora Francesca Bria, que ela até escreveu um livro sobre isso, de a gente falar sobre a democracia dos dados. Eu adoro o Quico, eu acho muito legal a ideia, porque ele já começa a consolidar, só de quem é o dado? Você acabou de falar, é privado. O dado não é do privado e não é do público, ele é do cidadão. Então, vamos democratizar um pouquinho esse dado, porque não adianta estar no privado e esse mesmo dado poderia ser utilizado pelo público. Mas ele é do cidadão. Como é que a gente democratiza? Mas isso é um outro papo, mas a gente tem que explorar um pouquinho isso. Pela lei brasileira, esse dado é do cidadão, mas isso não adianta nada. Por enquanto. Chegamos lá um dia. Né? Professora Rita, depois mais. Bom, deixa eu colocar duas coisas, né, dentro de tudo isso. Primeiro, o prefeito ele foi eleito em cima de um discurso, né? Então, ele teve toda uma plataforma de candidatura e, a partir disso, se a gente partir do pressuposto que seria um voto bem consciente, né, ele teria que estar cumprindo essas ações que ele se propôs, né? Segundo, que não adianta ele ter a linda ideia de, por exemplo, eu vou implantar isso de mobilidade. É o que a população quer? É o que precisa? Tá? Então, eu acho que a tarefa é se debruçar em cima disso. Não pode partir da cabeça do prefeito, né? Eu acho que é o que a gente está falando desde o início aqui da conversa. O cidadão em primeiro lugar, ele vive a cidade, o prefeito está no cargo, ele não é o cargo, não é? Então, isso é uma coisa que tem que ser pensada. Segunda coisa, que assim, né, em cima de todo esse debate dos dados, de regulamentação, enfim, isso tudo surge com toda a lei das IoTs, né, que é a partir disso que vai começar a se trabalhar. No entanto, qual é o grande problema disso? A gente não tem uma governança digital, né? Então, à medida que você consegue, e aí, óbvio, né, teria que vir lá do Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovação, etc., etc., eles estão trabalhando com isso, com a cidade 4.0, com a indústria 4.0, enfim, eles têm atuado tentando fazer a lição de casa deles, né? Mas precisa de uma governança digital. E aí eu trago como exemplo a Estônia. A Estônia criou um EID, né, que seria um cartão de identificação digital, do qual a população, né, enfim, a população tem acesso a ter isso, e eles conseguem, para ter uma ideia, deixa eu ver aqui, eles têm praticamente acesso a 5.000 serviços através desse EID, tá? 98% da população tem esse cartão e 68% mais ou menos faz uso constante desse cartão, tá? E isso facilita através da governança digital. E mais do que tudo, isso traz ganhos, né? Porque só com o uso de uma assinatura eletrônica, em vez de papel, em vez de uma série de coisas, a Estônia está conseguindo economizar 2% do PIB anual através desse uso da tecnologia da assinatura eletrônica. Então, né, e Estônia a gente sabe que assim, não faz muito tempo que ela, vamos dizer, se democratizou, né? Vamos assim dizer, é um país jovem. Mas eu acredito que assim, não é pegar o modelo de lá e trazer para cá, mas é se debruçar, que é o que o Elias está falando,
Vamos se debruçar em cima das boas ideias e verificar como que a gente pode aprender com isso e trazer, né, questões que possam, dentro da nossa cultura, dentro da nossa logística, poder trabalhar. A questão de mobilidade tem um problema que muitas prefeituras não fazem e não se debruçam. Tá? Por exemplo, mobilidade, tá bom, alguém sabe, já teve a informação que foi aprovada a BNT das calçadas? Pois é, né? Só que ninguém vai e conta, e a BNT é uma norma técnica, está ali para ser seguida, está ali com todas as diretrizes para que você consiga dar condições de mobilidade para diferentes usuários, para diferentes perfis, né? Mas, e aí, como é que fica? Tá? Então, só esse parênteses acerca dessa colocação do professor Marcos. Legal, Rita. Maís, quer comentar também? Eu queria comentar, mas levando para um outro ponto, que é, às vezes eu fico assim, um pouco, ouvindo um pouco aflita. O Marcos me conhece, sabe que eu sou uma pessoa muito organizada, metódica, né? E aí eu ouço a professora Rita dizer, as pessoas não sabem que a gente já tem uma norma técnica, a BNT das calçadas. E fico aqui a pensar, e como é que nesse contexto a gente vai conseguir ter otimismo para dizer que os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU, que a Agenda 2030 vai ser observada na elaboração do plano diretor, do plano plurianual ou da LDO. Como é que vocês veem a compatibilização dessas diretrizes todas, que são muito mais ambiciosas do que uma calçada bem feita, nas realidades locais, né? Aí eu quero começar por mim. Eu acho que tem um tema que está tangenciando todas as falas, que é o tema da participação cidadã, né? Que é o tema da participação dos cidadãos. A gente tem essa participação eleitoral, que ocorre de tempos em tempos, e há alguns mecanismos de participação dos cidadãos, especialmente na vida das cidades. São Paulo, por exemplo, não foi quem criou, mas desenvolveu e promoveu, passou a ter repercussão mundial a adoção pelo município de São Paulo do orçamento participativo. A elaboração do plano diretor é um outro momento de grande participação, de grande abertura para a participação dos cidadãos. Agora, numa cidade como São Paulo, é muito difícil o cidadão participar, né? E aí eu volto para a questão dos meios eletrônicos. Quer dizer, os meios eletrônicos, eles podem favorecer também essa participação. Então, sim, também no processo, eu falei do processo de planejamento, no processo de coleta de dados, vocês comentaram, mas também no processo de decisão, digamos assim, no processo de diálogo, né? A eletrônica pode ajudar na participação. Aquele cidadão que foi prefeito de Nova York, Michael Bloomberg, ele ficou muito impressionado com o orçamento participativo de São Paulo e adotou o orçamento participativo em Nova York. Só que lá eles criaram um app para as pessoas poderem participar, dar palpite, participar das audiências e mandar sugestões. E no primeiro ano, isso é uma experiência narrada num livro de uma professora de Harvard chamada Susan Crawford. No primeiro ano de aplicação desse aplicativo, né, com o orçamento participativo em Nova York, houve participação, de fato, de mais de 1 milhão de pessoas. Quer dizer, a gente não consegue reunir 1 milhão de pessoas numa ágora, num estádio, numa Câmara Municipal para debater. Mas os meios eletrônicos, até com nem tanto gasto público assim, eles podem
possibilitar que os cidadãos eles se ativem, né? Essa coisa da mobilização, né? Mobilização não é colocar todo mundo numa fila jurando a bandeira, né? Mobilização é mobilidade, né? Tem a ver com as pessoas se movimentarem em torno daqueles assuntos da cidade que são os assuntos do seu interesse e, ao mesmo tempo, do interesse de todos. Então, aí eu faço meio que um depoimento aqui de algo que eu acredito, que a cidade inteligente é uma cidade participativa, que, como a professora Rita disse, o Elias disse, a Maís disseram, todos eles disseram, tem como centro o cidadão, tem como foco o cidadão, né? Digamos assim, para utilizar aquelas aliterações que vêm sendo utilizadas, há foco e fé no cidadão, né? Então, então só concluindo o raciocínio, então eu acho que primeiro, assim, para essa centralidade do cidadão, a tecnologia não ajuda. A gente não poderia começar por aí, quer dizer, um pacote que tenha planejamento, um pacote que tenha participação, e aí paro, porque senão eu vou ficar umas 3 horas falando desse assunto. Não, a gente tem assunto para várias horas. Eu e a professora já conversamos sobre isso, que a gente pode passar o dia inteiro, porque se a gente for focar em cada um dos assuntos, dos objetivos de Smart Cities, a gente passa o dia inteiro. Mas, professor, você falou sobre a questão da participação cidadã e a Maís falou da questão do ODS. Eu acredito que, né, tanto eu como a professora, a gente vai abordar esses 2 pontos, mas vamos lembrar eu vou começar sobre a participação cidadã. Vamos lembrar que o nosso último plano diretor, ele já teve o uso de aplicativos, já teve a participação de web. A gente não pode esquecer disso. Já houve a implementação disso. Só que eu vou usar as palavras da professora. Está faltando uma lição de casa. Como é que eu engajo o cidadão para que ele participe? Concordo. Tá? Então, não é que a gente não tem, né? Eu acho que a gente está passando por um momento de transformação, de mudança de mindset. Né? Eu sei como é que é o modelo mental, né? Traduzindo, a gente está passando por uma mudança de modelo mental. Nós, brasileiros, somos muito apegados à questão presencial, a utilizar papel. Né? Lembrando um caso que a gente tinha há um tempo atrás, não vou falar qual estado, que ele implantou o sistema de pregão eletrônico, só que você fazia tudo eletrônico, ao final do processo da compra pública, tinha que imprimir exatamente tudo para montar um processo administrativo para entregar para o órgão de fiscalização. Ou seja, eu não entendi, a gente mudou para o digital ou não? Né? Então, para mostrar como a gente é tão apegado ao papel, a gente precisa ter o papel. Eu não estou falando das novas gerações. Elias, o presidente ontem falou que vai ter voto impresso na próxima eleição, confirmando o que você está dizendo. Olha, eu acho que a gente vai voltar no mimeógrafo, tá? Só para sei que é muito coisa da nossa época, mas enfim, vamos voltar no mimeógrafo, enfim, do papel carbono. Mas a participação cidadã já está sendo implementada, o modelo brasileiro está em teste. Só que a gente ainda continua naquela cultura de falar, mas não fazer. Né? A mesma coisa que os políticos fazem, o cidadão também tem feito. Eu gosto de criticar que isso não funciona, não vou participar porque não vai mudar, e este país começa com aquela letra, né, M, mas não vou complementar, não vai acontecer nada. Então, peraí, vamos mudar o mindset? Peraí. Estamos criando uma forma de comunicação com o cidadão. Por que eu não posso participar? Se não vai funcionar ou não, já é um outro passo que a gente passa. Né? Então, temos que participar. A utilização da participação cidadã no plano diretor já foi um avanço, apesar de ainda ter criado algumas coisas presenciais, a gente deve evoluir para esse próximo plano diretor, eu espero, mas onde as pessoas, e é uma crítica que eu sempre faço, elas trabalham, né? Elas têm escola, tem um monte de coisa. Então, por que a dona de casa não pode, durante a noite, acessar a internet ou fazer... Eu sei que tem a dificuldade dela não ter um smartphone, talvez ela não tenha uma internet avançada, mas ela pode acessar a qualquer hora e manifestar a opinião dela. Então, a gente já tem esse processo, mas a gente precisa engajar a população para ela participar disso. Eu acho que a gente precisa passar por esse processo. Isso é sobre a questão da participação cidadã, que ela vem crescendo no Brasil, a utilização de aplicativos, mas não vem crescendo a participação do cidadão. Acho que é essa coisa. Sobre o ponto da Maís, para não tomar o tempo da professora,
Eu acho que a minha crítica sobre os ODS, mas a gente tem o plano do ODS é muito legal. Ele estabelece objetivos assim fantásticos. É um plano que, se a gente completar, é muito legal. Minha crítica sobre a versão brasileira: a gente ainda está com o mindset de olhar o que a gente está fazendo e tentar dar um match ali no que está definindo o ODS. Não é isso que é o ODS. Ele define objetivos claros para você definir políticas públicas e ações concretas. Então, não é para você dar match. Eu faço a coleta seletiva. Já deu match. Estou ali no sustentável na cidade. Não, não é isso. Quer dizer, olha o objetivo, olha as ações que você tem que fazer e o que você realmente está fazendo. Porque falar que você está coletando seletivamente, você implantou uma política, mas ela não está funcionando. Então, como é que a gente vai chegar nesses objetivos? Então, precisa a gente revisitar, né, os nossos conceitos, as nossas ações. Não tem problema a gente não ter uma ação para o objetivo. Mas o que eu vou criar para fazer aquele objetivo? E não falar para fazer bonito, simplesmente uma carta. Eu fiz aqui um negócio que parece o ODS 7. Eu fiz alguma coisa aqui que parece o ODS 6. E, na verdade, quando você olha, o problema ele não está sendo resolvido, nem a curto, nem a longo prazo. Então, a gente está enfrentando isso. E o problema que a professora falou da BNT é um caso clássico. Eu estou discutindo cidade, prometendo coisas, o cidadão também querendo coisas, mas ninguém olha a regra. E eu vou dar um outro exemplo para corroborar com a professora. Quando surgiram os patinetes, quantas cidades querendo... eu preciso regulamentar os patinetes. Eu lembro que eu dei entrevista para algumas TVs e jornais falando, gente, para um pouco. Regulamento de trânsito já está definindo o nosso código. Por que a gente vai começar de novo a discutir regulamentação sobre patinete? Ele já estava previsto bicicletas eletrônicas, já tinha uma previsão sobre patinete. Parece que a gente volta atrás porque a gente esquece o regulamento de tão complexo que é a gente. Desculpa, professora. Rita, só para dizer uma coisa, eu falei da participação cidadã não como um tema novo, mas como reação à fala da Maís, que eu acho que é necessário participação para empurrar esses objetivos à frente. Há municípios que já anunciaram que já atingiram todos, né? Então, esse já pode ficar tranquilo. Viver é uma porcaria nesses municípios, mas eles já atingiram todos os objetivos do ODS. Né? Então, aí também tem essa coisa do atinge, como o Elias disse, eu vou atingir o objetivo de maneira fake, né? A gente está na época do fake, né? Tudo é fake news, fake tudo. Então, tem fake ODS também. Então, desculpa, Rita. Imagina. Deixa eu colocar só uma questão, né? Eu acho que, assim, primeiro, as consultas públicas, elas estão aí, sim. Mas o que eu acredito que falta, tem dois grandes problemas. Nós temos, primeiro, uma grande parcela de população que são os excluídos de todo esse processo informacional, né? Não sabe, por mais que se tenha ações para isso, mas a gente sabe que não é só não ter o aparelho, né? É não saber mexer com ele, né? Nós estamos com uma população que está ficando mais longeva, que era o que eu e o Elias estávamos comentando no início, antes do webinar, né? E tem muitas pessoas que têm dificuldade, né, de ser tecnológico, tá? Tudo bem, tem as gerações mais jovens para ajudar, mas as gerações mais jovens nem sempre estão a fim de se preocupar com esses problemas da cidade. Então, eu acho que esse é um problema crucial que nós temos que trabalhar no Brasil. Segunda coisa, sim, as consultas públicas estão aí, mas nem sempre você sabe o que está acontecendo, né? Porque, por mais que eu tenha o meu e-mail cadastrado, né, sobre consulta pública, enfim, até chegar, abrir a enquete, responder. Em suma, agora, aqui em São Paulo, acho que depois de 2 anos de consulta, o PIU está sendo apresentado, né, que é o Programa de Intervenção Urbana. Quer dizer, 2 anos é muito tempo, né? É muita coisa para chegar, né?
Com relação às ODS, né, a Agenda 2030, e isso, Marco, sabe, é uma coisa que a gente discute bastante no grupo do Conecticidade, né? No fundo, se nós formos olhar, você tem as ODS, nelas você tem os 17 objetivos, aí você tem os indicadores para atingir as metas, enfim. No Brasil, a gente tem as normas ISO, né? A 37120, a 37121, não, 122 e a 37123. As três se falam. No entanto, por mais que a norma foi pensada, ela foi refletida para poder instrumentalizar, enfim, todo um processo para você atingir as ODSs, o que acaba acontecendo? No grupo de estudos, a gente percebeu que está faltando indicadores. Tem alguns que não estão contemplados, né? E que fazem parte da cidade, né? Hoje, por exemplo, a gente tem startup que está trabalhando com horta orgânica em São Paulo. No entanto, o que acontece? Não se pode mais ter uso do solo, você tem que trabalhar tudo com hidropônico, porque o solo de São Paulo é o contaminado. Mas a gente já tem as fazendas verticais aqui em São Paulo acontecendo. São soluções inteligentes. Mas também cabe uma outra pergunta: o que vai acontecer com o cinturão verde da cidade? Ele vai se tornar loteamento de casas de alto padrão, né? Uma vez que a cidade está, vamos dizer, desinchando por pós-pandemia, né? Então, nós vamos ter um monte de elefantes brancos na cidade e vamos ter inchaço desse cinturão verde, e aí a gente pergunta assim, mas as fazendas verticais vão suprir ou vão conseguir abastecer toda a população? Ou nós vamos partir para as hortas domésticas, que é uma tendência pós-pandemia? Então, quer dizer, a visão ela é um pouco mais holística da coisa, né? E você tem, no fundo, as ODSs, e quando a gente fala das normas brasileiras, quer dizer, você tem pelo menos as diretrizes para refletir sobre o problema e conseguir pensar em soluções adequadas. As startups estão bombando, né? Cada uma com aplicativos, enfim. Mas se a gente voltar, né, e ver as cidades inteligentes, o que falta? A governança digital, né? Acho que é por aí. Nós temos, assim, tem uma base reguladora, pelo menos diretrizes de normas técnicas, mas tem as ideias através de várias iniciativas, mas eu acredito que ainda falte se pensar nessa governança digital para que a gente possa começar a pensar em falar não de cidade inteligente, mas de uma cidade smart, né? Rita, obrigado. Acho que você toca num tema que é um tema essencial para a gente fazer olhar o futuro do desenvolvimento das cidades no Brasil, que é esse do desenvolvimento de indicadores, né? Então, você se referiu a algumas normas ISO, mas acho que tanto os ODS, também, de certo modo, incorporado pelas normas ISO, eles devem se reverter, né, concretamente em alguns indicadores, e talvez isso, tudo bem, a gente não tem nem um planejamento, ainda está querendo falar no indicador, mas essas coisas acho que elas têm que nascer juntas, né? Porque eu tenho um objetivo, tenho uma meta, tenho um plano de como chegar lá, e tenho indicadores que fazem digamos assim, a mensuração ao longo do tempo do cumprimento das etapas daquele planejamento com o objetivo de chegar no cumprimento das metas,
Eu acho que essa é a última rodada que a gente tem condições de fazer. Só um comentário, professor. Só um comentário. Não, mas eu vou te passar a palavra, Tá, Elias, para você comentar esse tema e dar uma rodada. Então, acho que essa questão dos indicadores é uma questão importante, né? Que a gente tem, quando a gente fala numa cidade inteligente, com todas essas preocupações que a gente externou nessa manhã, há que se pensar também na construção desses indicadores, não é isso? E aí a gente dá uma rodada. Eu acho que também nós vamos voltar a falar sobre isso aqui na Comissão de Infraestrutura, porque o assunto ainda ele vai nos levar bastante tempo aí. Mas eu acho que por hoje a gente teve aqui uma presença de público, mais de 90 pessoas durante todo esse tempo que nós ficamos debatendo. Acho que é legal a gente encerrar com todo o público junto, porque daqui a pouco as pessoas já começam a partir para os seus outros compromissos, né? Então vamos fazer uma rodada, Elias, Rita, Maís, e a gente conclui, tá bom? Tá bom. Elias. Não, eu acho que assim, a gente tem mais de 90 pessoas e eu acho que as pessoas viram que o assunto merece uma reflexão muito profunda. Lógico que a gente não precisa só ficar na reflexão, o que eu e a professora a gente está trazendo aqui é um novo olhar crítico, mas que a gente precisa fazer uma reflexão para ações mais nevrálgicas, né? Acho que a gente sair um pouquinho desse conceito que se perdeu ao longo dos anos, voltar para a realidade desse olhar para o cidadão. E eu só complementaria que às vezes as pessoas ficam um pouco confusas nesses comentários que eu e a professora a gente faz. Lógico, a gente está vindo a tecnologia e é importante, né? O professor fala de Nova York, mas a gente está falando de uma sociedade completamente diferenciada, que é um pouco mais engajada e não tem a realidade brasileira de comunidades periféricas ou comunidades com pessoas em situação de vulnerabilidade ou extrema vulnerabilidade. Não é a realidade de Nova York, né? Ou qualquer outra cidade fora do Brasil. A gente tem uma realidade diferente. Por isso que o tempo todo a gente fala, precisamos ter um olhar muito exclusivo para nossa sociedade, para o nosso tipo de cidadão, seja uma cidade pequena, uma cidade grande. A gente tem diferenças muito grandes de qualquer outra cidade fora do mundo. A gente pode olhar o mundo inteiro, a gente não vai encontrar esses mesmos problemas que a gente tem aqui. Por isso que quando a gente olha a tecnologia para utilizar como meio e não como fim numa cidade inteligente, ok, vamos englobar, vamos engajar o cidadão, precisa fazer todo um trabalho de engajamento, mas como é que eu trato as pessoas em situação de vulnerabilidade ou extrema vulnerabilidade? A gente precisa fazer um mix nesse momento, né? Dar uma atenção especial. Eu vou ter que fazer presencial? Talvez você tenha que fazer discussões que até a secretária de planejamento do próprio Bloomberg usou durante 4 anos em Nova York. Quer dizer, é uma cidade super engajada, que tem tecnologia e tudo, mas ela circulou durante 4 anos, né, a secretária de planejamento, para entender o que ela deveria fazer. Porque o Bloomberg decidiu, em determinado momento lá atrás, né, que ele queria mais 1 milhão de pessoas dentro da ilha de Manhattan. Como é que você coloca 1 milhão de pessoas? Porque você não cresce a ilha continua a mesma. Não, você sobe prédio. Não, ela foi tentar olhar e conversar com o cidadão. Então, talvez seja isso que a gente tenha que fazer, né? Sair nas comunidades periféricas, entender os problemas periféricos. Uma comunidade, a gente tem 1.101 comunidades dentro só da cidade de São Paulo, né? As pessoas pensam que a gente não tem comunidade, ou tem 3 ou 4, porque as pessoas só ouvem falar de Paraisó. A gente tem 1.101 comunidades. Como é que a gente trata cada uma delas e como é que a gente integra na cidade? Porque ela faz parte e tenta entender o cidadão. Acho que, só para não fazerem confusão das pessoas, que tem que olhar a cidade como um todo, entender as necessidades dessa população e como é que a gente vai atender. Não dá para colocar tecnologia para eles? Vamos fazer o presencial. Mas não pode ser eles excluídos. Eles têm que realmente fazer parte dessa cidade. Legal. Rita? Então, eu acho que 2 coisas. Primeiro, assim, né, tem até uma pergunta dos excluídos, enfim. Eu acho que hoje, mais do que nunca, pós-pandemia, a gente tem uma coisa que está um pouco mais presente, que se chama solidariedade, né? E não é só ver, lógico, não é só, não.
primeiro tem que ver a questão desses grupos de extrema vulnerabilidade que não têm, às vezes, condições até de sobrevivência, né? De alimentação, de moradia. Tem uma arquiteta que fez um comentário, né, sobre pessoas que cada vez mais estão na rua, não é só em BH, em São Paulo a população de rua aumentou significativamente, né? Ontem, pois eu falo, ontem veio um dado da Secretaria de Social de São Paulo, desde a pandemia, mais de 6.500 atendimentos em mutirão foram realizados para essa população de vulnerabilidade maior ou média, enfim. Né? Então, acho que assim, tem patamares, a gente tem que ver primeiro a questão da sobrevivência, mas a questão do nosso foco, que é a inclusão digital, é através da solidariedade, né? Que precisa ser pensada. Segunda coisa, que assim, a gente falou dos indicadores das ODS, na realidade é uma metodologia, né? Tá ali. Talvez o que precise ser trabalhado, enfim, é a escala de pontuação a ser dada para cada um daqueles indicadores que vai ter como foco, né, a nossa realidade, tá? Então, é uma metodologia, é muito fácil trabalhar com ela. São dados, agora, não dá para trabalhar com dados defasados. Não dá também para que o IPEA pegue essas ODSs, e aí foi um pouco o que o Elias falou, né? Faça um meio fake, ele está adaptando a ODS na nossa realidade. Não. Senão eu mudo a metodologia, eu mudo o indicador, né? O indicador ele é elaborado quando quem faz pesquisa sabe que é isso, né? Você tem um indicador e aí você pode até ter alguns desdobramentos, né? Para poder pegar a realidade particular, mas não dá para ficar adequando, tá? Então é um instrumento, não é muito fácil trabalhar com ele, não, né? Porque são muitos dados, é muita coisa, mas diria que alguns alunos que gostam têm facilidade para trabalhar com dados e levantar essas informações, até porque isso está tudo pulverizado, esse é o nosso problema maior, né? Os dados estão aí, tem pesquisas feitas, mas para você conseguir, por exemplo, né, o dado de esgoto, você tem que ir no departamento, para conseguir população no outro, para conseguir educação no outro. Quer dizer, tem um monte de compartimentos que não se falam. E se a gente pegar estagiário de faculdade que está fazendo lá TI, essas coisas, está trabalhando em incubadora, eles conseguem levantar isso para a gente de uma boa maneira, né? Porque o mais difícil é a análise dos dados, tá? Mas acredito que, assim, é um desafio, é uma lição de casa que a gente vai ter que aprender a trabalhar, né? Através dessas novas ferramentas, através desse novo olhar, que não é só a tecnologia, que é o que a gente está batendo desde o início, né? A cidade é cidade para as pessoas, né? Mais do que hoje fala-se em Smart City, mas também se fala, como eu estava conversando com Elias, em cidades felizes, que é uma outra coisa, é um estágio a mais, né? Onde você tem qualidade de vida, aonde você tem possibilidades mil, né? Se falam, por exemplo, uma proposta para Paris, que é a cidade 15 minutos a pé, né? Voltando a resgatar a cidade. São projetos, tá? Mas que o debate ele é extremamente importante e a gente tem esse lado mais racional, das ODS, das diretrizes,
mas a gente também tem um outro lado pensando a cidade, como buscar soluções para a cidade com o foco no cidadão, tá? É isso. Queria Bem, agradecer a todos. Obrigado, Rita. Mais? Então, eu fico depois dessas falas todas, né, com uma certeza, assim, que os desafios eles são muito diversificados, né, e requerem soluções customizadas para cada realidade. Por isso é tão difícil tratar desse tema em 1 hora, 1 hora e meia. Vamos falar de smart cities num país com os empecilhos econômicos e sociais como o nosso, né, e com as variáveis de geografia, de economia local. É muito, muito difícil consolidar conceitos e boas práticas. Mas eu acho também que alguns temas são bastante comuns. Um primeiro é a necessidade não, mas a recomendação para que se compatibilize as agendas que levaram esses prefeitos a serem eleitos ou reeleitos com essas metodologias ou propostas de desenvolvimento sustentável estabelecidas num âmbito global. Elas são, é verdade, em grande parte coincidentes, ou desconheço qualquer prefeito que tenha sido eleito dizendo que é contra a erradicação da pobreza ou que não dará suporte à educação e à saúde. Todos dizem que darão, mas darão em que nível? Darão como? E aí a metodologia, os instrumentos da ODS podem ser bastante úteis para apoiar a implementação dessas políticas públicas. Então, esse me parece um olhar comum a todos os prefeitos, né? Se debruçar sobre essa proposta aí que está na mesa, está disponível para todo mundo. E, bem, aí um outro campo assim, de desafios também comuns a todas as propostas de Smart Cities, ou cidades felizes ou inteligentes, não podemos escolher aqui o conceito que preferirmos, são os desafios regulatórios, obstáculos regulatórios, né? A gente falou bastante de um deles, que é a questão do tratamento de dados, não à toa, é importantíssimo, mas também tem outros que a gente não aprofundou nessa conversa, mas que são muito relevantes. A transmissão desses dados, como é que ela vai se dar? Você vai usar qual trecho do poste ali de iluminação pública para fazer a transmissão desses dados, né? Tem trechos saturados, vai usar o trecho das telecoms, esses trechos já estão bem disputados, enfim, como é que você resolve permite esse fluxo de dados, né? Esse é um baita desafio e como esse tem tantos outros. E o terceiro bloco, assim, que eu destacaria como tema comum é justamente o da participação popular, porque aí não importa se a cidade é grande, é pequena, é rica ou é pobre, tem mais ou menos possibilidades de exploração via parceria privada, de serviços públicos, a participação popular ela é sempre bem-quista, sempre bem-vinda, e temos que tomar o cuidado para não cair como uma servidora pública contribuiu aqui nos chats dizendo, poxa, essa história de participação popular via aplicativo, eu até trabalho com isso, mas no fundo o que eu faço é acumular papel, eu recebo um monte de contribuição e vejo que aquilo é pouco usado. Então não é dessa participação que a gente está falando, é uma participação popular efetiva, né? Então são essas as notas assim que eu levaria para reflexões e aprofundamentos futuros, né? Os desafios regulatórios, as formas de compatibilização das agendas eleitorais políticas com as ODS e o incremento e aperfeiçoamento da participação popular nessa agenda do futuro. Bem, obrigado, Maís. Obrigado, professora Rita, por ter estado com a gente hoje cedo. Acho que foi maravilhosa a sua participação, o seu espírito crítico, né, a sua vivência aportada a esse tema para mostrar que as coisas não são fáceis mesmo. E Elias, no mesmo sentido, né, mostrando que a gente tem não uma, mas várias lições de casa a fazer. A primeira delas é conhecer as nossas cidades,
conhecer o nosso país, conhecer o nosso povo e as suas dificuldades, né? E a Maís, que agora, no final, sistematizou tudo. A Maís é sempre assim. Ela chega no final, ela sistematiza tudo. Então, estou votando nela para nos governar no futuro. Aí. Nas mulheres, principalmente, mas nela... Só com metas com smart. Fé. Metas smart e foco no objetivo sustentável número 5, Marcos, da equidade de gênero. É isso aí. O tema é um tema fascinante, acho que a gente deu um pontapé inicial importante, é importante para a Comissão de Infraestrutura da OAB e é importante para todos que participaram aqui, que vieram. Queria agradecer muito as pessoas que participaram ativamente, vieram ao chat ou aqui no Perguntas e Respostas, fizeram contribuições. A gente tentou encaixar as respostas, eu tentei encaixar também nas perguntas aqui os temas que foram trazidos. Quero agradecer muito. Se vocês não participam, não vêm aqui, não assistem, não fazem pergunta, não faz sentido a gente fazer o evento. Então obrigado a todos que vieram, participaram e aos meus amigos que aqui cerraram fileiras comigo nessa manhã. É isso. Ano que vem tem mais. Tchau, gente. Obrigado. Obrigado a todos. Obrigado, Elias, Rita. Muito obrigada, Marcos. Obrigado, Maís. Até logo, professor Até Elias. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.